essa conversa aqui dia de terça-feira é sempre uma conversa no sentido da gente falar um pouco de espiritualidade, num sentido mais amplo, né? Nós conversamos bastante aí sobre o despertar espiritual, né? O que é o despertar? A gente conversou bastante sobre... Na verdade, nós começamos falando sobre apometria, obsessão, né? Depois começamos a falar dos despertar, do que é despertar para um novo tempo, do que é se despertar espiritual. E temos falado disso. E quando a gente está falando do despertar espiritual, despertar é alguém que está dormindo e de repente acorda, né? Então o relógio toca, você acorda, né? E normalmente, a gente pode dizer isso com tranquilidade, a maioria das pessoas no planeta está dormindo, né? Alguns estão se coçando, estão querendo acordar, outros acordaram, mas não sabem bem o que fazer, né? Enfim, nesse processo de despertar também tem vários níveis, né? Tem vários níveis do que é despertar, né? Tem gente que acorda de manhã, mas você vai falar com ele, ele ainda está dormindo, né? Não é assim? Ou tá mal-humorado. Tem gente que acorda de manhã, mas está de mau humor. Tem gente que acorda de manhã, mas tudo que queria era estar dormindo, né? Tem gente que acorda, mas não quer acordar, né? Então tem gente que acorda e passa o dia fazendo as coisas, mas meio que no automático, não acordou de verdade. Então tudo isso que a gente acabou de falar aqui, a gente pode transferir para esse despertar no sentido espiritual também, né? Tem gente que não quer acordar, tem gente que acordou, mas não sabe bem se quer ficar acordado. Tem gente que acordou, vai no centro espírita, vai não sei aonde, vai não sei, mas tá de mau humor, né? Não é bem aquilo que quer, né? E o relógio tocar também, né? O que é o relógio tocar para a gente despertar, né? Normalmente o relógio tocar, infelizmente, é um grande problema na vida da gente. O relógio tocar para a gente acordar para a espiritualidade, para a ampliação da consciência, para o verdadeiro desenvolvimento da gente, normalmente o relógio toca para a gente quando a gente vive uma situação muito difícil na vida. Eu sou um desses, a Sara é uma dessas, e a maioria das pessoas é assim. Até tem gente que não é assim, mas é raro. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tudo estava bem na vida e ela foi buscar o despertar, né? Dificilmente, né? Você encontra alguém, não, minha vida estava maravilhosa, eu era feliz, eu era realizado, eu estava bem, mas eu resolvi aqui buscar espiritualidade para ajudar os outros. Tem gente assim, não vou dizer que não, mas é muito difícil. A maioria de nós ou estava lascado, né? Ou levou um pé na bunda de alguém, ou perdeu aquele emprego que você achava que era maravilhoso, ou aquele casamento não deu certo, ou você se enfiou num vício e não sabia mais o que fazer da vida, né? Algo aconteceu e o relógio tocou, né? E você até apertou o botãozinho para continuar dormindo, mas ele continuou tocando, né? Então, o despertar é um pouco isso, quando traz para a vida da gente mesmo, não é verdade? Só que este momento que nós estamos vivendo, o relógio está tocando mais forte. Acho que isso a gente precisa entender. Estes tempos que nós estamos vivendo, e não é só agora de março para cá com a pandemia. Com a pandemia ele está tocando mais forte ainda. Mas o relógio vem tocando, fazendo muito barulho para a gente despertar já faz algum tempo, né? Porque esses tempos que nós estamos vivendo, o tempo está acelerado, o tempo está correndo mais rápido, entende? Existem até estudos científicos que já provam isso. O tempo já não é mais o tempo como a gente imaginava no passado, né? Eu me lembro muito bem que antigamente, nossa, falta muito tempo para o meu aniversário. Agora você faz aniversário quando vê já está fazendo outro. Não é verdade? Né? Você entra num trabalho, você passa ali da experiência, você fala, passei da experiência. Quando vê, já passou um ano. Não é verdade? Então, nós estamos vivendo um tempo muito rápido. E
neste tempo muito rápido, os sinais do despertar são mais intensos, são maiores e, entre aspas, mais caóticos. Porque agora há uma urgência de um despertar de mais pessoas, um despertar mais coletivo, sabe? A Terra precisa que mais consciências despertem, que mais pessoas percebam o caminho do bem, da verdade, da espiritualidade, da consciência e do crescimento individual. Não é ruim o que nós estamos passando nesse momento. Tudo que nós estamos passando nesse momento, com essa pandemia, ficar em casa, aí ter que sair de focinheira para a rua, né? Entendeu? E você ficar sem saber o que você faz, porque as aglomerações são perigosas, né? E você ficar com medo de sair, e você ficar chateado porque fica em casa. Porque por mais que você aceita, chega uma hora que chateia, é óbvio, né? Somos seres humanos, nem animal foi feito para ficar preso, quanto mais nós, né? Então esse é um momento que precisa de um despertar coletivo. Então, não é ruim o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o relógio está tocando mais forte para que mais pessoas acordem. Tem muita gente dormindo ainda, né? Tem muita gente que não sacou ainda o que está acontecendo. Tem muita gente que não percebeu que acordar é bom. A gente está acomodado no sono que a gente leva, no que a nossa amiga Patrícia chama de delícias da vida, delícias desse mundo. Não é verdade? Mas que são ilusões. Mas que a gente se acomodou, a gente foi educado para achar que isso é o real. A gente foi criado para acreditar no individualismo, no consumismo, no sucesso só a nível de bens materiais, de vaidade, de poder, de ganância. Não é verdade? Só que o planeta não pode mais continuar assim. O dano que a gente faz para a gente individualmente, que a gente faz para a coletividade humana e para o planeta é muito grande. E os homens lá de cima, né? Os homens e as mulheres lá de cima disseram basta, né? Chega, né? Tudo aquilo que os profetas, né, lá atrás diziam, os profetas, né, os caras que previam o futuro, né, embora eles não tinham como prever o futuro assim com tanta clareza, com tanta certeza, mas tudo que eles apontavam está acontecendo. Você vai lá atrás na Bíblia, não só na Bíblia, em outros livros sagrados, né? Em outras linhas que não só a cristã, você vai encontrar tudo isso previsto. Tudo que está acontecendo hoje previsto. Todos. Né? Para falar a verdade, não tem nada de novo verdadeiramente acontecendo. Tudo já vem sendo dito há bastante tempo. Para que a gente acorde, para que a gente saia desse sono que a gente vive, para que a gente encontre o caminho de manifestação da nossa verdadeira essência, certo? O caminho de manifestação da nossa verdadeira essência. E a nossa essência não é a maldade, não é o ódio, não é o materialismo exacerbado, não é o individualismo, não é a injustiça, a manipulação, não é verdade? Então, este é o momento que nós estamos vivendo, e por isso nós estamos aqui com essa conversa do despertar. O que significa despertar? É entender também que tudo o que está acontecendo não é ruim. Eu gosto muito de usar a metáfora de você reformar sua casa morando dentro. Não é verdade? Eu já fiz isso, já vivi isso na prática, né? Então você está morando na sua casa, aí você fala, vou fazer uma reforma, não dá mais. A janela está caindo, as paredes estão aos pedaços, você entendeu? Tem goteira no telhado, a pintura já nem sei que cor que era mais a parede, não é verdade? Entendeu? O vazamento do banheiro já não tem mais desentupidor que dá jeito. Então eu vou ter que reformar essa casa. Só que eu vou reformar essa casa morando dentro. Então o que acontece? Você está morando numa casa ruim. Aí você vai reformar. Meu Deus do céu. O que acontece com você reformar uma casa morando dentro? É areia na casa, é saco de cimento na sala, é tijolo para tudo que é canto, é poeira do cimento que vai para as panelas da cozinha, que vai para dentro do armário. Olha, é uma bagunça que fica a casa. Durante a reforma, a casa fica pior do que sem a reforma. Não é assim?
Só que o resultado lá na frente é uma casa muito melhor. O resultado lá na frente é uma casa muito melhor. Então, neste momento que nós estamos vivendo, está sendo muito interessante. Porque tem gente que acha que o que nós estamos vivendo é pior, quer voltar para o que era. Quer voltar para casa do jeito que estava. Ai, não vejo a hora de voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal. Não Entendeu? existe mais o normal. Não tem volta mais. Não tem volta. Muita coisa já mudou, muita coisa está mudando e muita coisa vai mudar. Umas mais rápidas e outras mais lentas. Mas a mudança é em todas as áreas. Todas, sem exceção. Por que em todas as áreas? Porque lá na frente nós vamos ter uma casa melhor. Nós vamos ter um planeta melhor. Nós vamos ter uma humanidade melhor. Nós vamos ter jeito de trabalhar mais humano. Nós vamos ter condições financeiras mais razoáveis. Nós vamos ter condições de relacionamentos mais razoáveis. Nós vamos, inclusive, poder viver e trabalhar na nossa essência com mais qualidade e com mais tempo para isso. Aliás, o tempo para isso já está agora, né? Porque se você já não sai tanto como sairia, já você está na sua casa, você tem que se confrontar com seus problemas, você já está trabalhando nisso. Então, isto também é despertar, certo? E se a gente parar para pensar, tudo bem. Um monte de gente não põe máscara. Um monte de gente foi para a praia, fez aglomeração. Um monte de gente foi no boteco. Um monte de gente fez baile funk. Mas, gente, tá, esse é o lado negativo. Mas eu nunca vi tanta gente ser solidária. Eu nunca vi tanta gente ajudar o outro, nem que seja no virtual aqui por palavras. Eu nunca vi tanta gente se organizar para colher alimento, montar cesta básica, distribuir para as pessoas. Tá entendendo, gente? Eu nunca vi tanta ação solidárias, de solidariedade, como eu estou vendo nesse momento. É inimaginável. Claro que se a nossa mídia aberta não trabalha tanto esse lado, ela trabalha mais o lado caótico, das mortes, e assim por diante, que é importante saber também, estou dizendo que não é importante. Mas a mídia não trabalha tanto essa rede de solidariedade que se construiu e que se está construindo, não só a nível de alimentos, mas a nível de ensino. Quanta coisa tem para aprender de graça hoje? Nossa! É um absurdo, você não dá conta. Se você quiser aprender, sei lá, sânscrito, mandarim, língua de Marte, você vai achar para aprender. Não é verdade? Quanta gente está apoiando grupos, está participando de grupos de autoajuda, de consolo, de aconselhamento, de fortalecimento. Oi, Renato. Né? Boa noite, Renato. Então, o despertar é muito grande, gente. O despertar é muito grande. E essa é mais ou menos a introdução que eu queria trazer para a gente hoje aqui. Para a gente não olhar para tudo isso que está acontecendo de um ponto de vista negativo, ruim, entendeu? Sofrível, né? Sofrível. Tudo, por mais difícil, sofrido e negativo que pode parecer, tem muita luz por trás. Qual é a luz que está por trás de todo esse despertar? Acho que essa é uma pergunta legal para a gente fazer. Uma coisa que ele falou que o relógio está tocando, né? Mas o relógio está tocando, desta vez é de dentro para fora. Por quê? Porque quando você acorda de manhã, que você põe o celular, o relógio para despertar, você levanta. Você precisa levantar para cumprir suas obrigações, seu trabalho, enfim. Agora, quando ele toca de dentro para fora, gera um desconforto, dá uma coisa ruim, você sabe que você tem algo para fazer, não sabe o que é. Você sente que você precisa fazer um movimento, ou falar com alguém, ou aprender alguma coisa, e não consegue nem entender o que você precisa, mas você sente que aquilo que você está vivendo não dá mais. Isso é um tocar de dentro para fora. Você olha e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Eu preciso ir a algum lugar, eu não sei aonde. Eu preciso aprender, eu preciso ver, mas eu não faço ideia do que. E quando você começa com esse desconforto do toque deste relógio, esse é o primeiro momento de despertar real. É onde você começa a acordar. Bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E o tempo que nós estamos vivendo tem provocado tanto isso nas pessoas que as pessoas não estão aguentando, elas estão de verdade promovendo em si movimentos de
eu não posso mais, mesmo com essa pandemia, eu vou ter que arrumar uma casa para morar, eu vou ter que sair daqui, eu tenho que trocar de trabalho, eu preciso fazer um curso porque do jeito que está não dá mais. As pessoas começam a olhar e falar, eu preciso fazer isso. Uma coisa que eu observei, pelo menos no meu Facebook, eu notei que mudou bastante. Eu não sei se eu comentei nessa fala de terça-feira ou se eu comentei em outro evento. Mas olha, toda vez que alguém colocava alguma informação de alguém, de um amigo, de um vizinho, uma piada, virava 1 milhão de comentários ali. Ah, porque não fez assim, porque não faz assado? Isso diminuiu. Isso está diminuindo. Sabe por que está diminuindo? Porque o afastamento social, esse isolamento que nós estamos vivendo, não nos permite estar próximos da maldade do outro. Não nos permite estar atento à negatividade do outro. Faz com que você olhe para o seu umbigo e olhar para dentro de si. Porque você vai sair na rua, vai na casa do vizinho, você vai fuçar o que lá, vai falar do que quando você vê um post e você não sabe o que está acontecendo. Se você não tem noção. Então você não tem o que falar mais do outro. Você só vai ter para falar de você. E eu acho que essa é a grande sacada, é o grande momento. Olha para si. As mensagens que nós vemos recebendo o tempo todo. Olhe para você, se conecte com você, volte para dentro de si para se conectar com Deus. Não importa a forma que você dê, ou que você o conceba, que você determine Deus na sua vida. Aqui eu falo Deus, mas pode ser Jeová, pode ser... Tem gente que fala que Deus é Jesus Cristo, tem gente que fala que é Krishna, que é Buda, não importa, que é Wicca, não importa. O nome que você dá não tem o mesmo peso daquilo que você sente. Porque o tempo agora não é do ser, do ver, é o tempo do sentir. Ou você começa a sentir de verdade o que você fala e sentir o que o outro diz para você, ou você vai ficar sem entender o que está acontecendo. E é uma grande necessidade que urge. Qual é o sentimento que vem para mim quando eu estou chateada ou preocupada ou atenta a um curso, ou estou estudando, estou aprendendo e não consigo compreender aquela lição, aquela tarefa? Qual é o meu sentimento em relação a essa dificuldade? É um desafio, é entender este sentimento. Quando eu compreendo o que eu sinto, eu fico mais suscetível a compreender o que o outro sente. Porque hoje é uma energia que precisa sair daqui para lá e de lá para cá. Essa troca ela precisa acontecer. A gente conversa muito sobre muitos colegas de profissão que nós nem conhecemos, mas que estão no universo terapêutico, no universo holístico. Eu sou o bonzão, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Maravilha, tem realmente pessoas maravilhosas e incríveis, mas que não praticam. Eu presenciei certa feita uma pessoa que dá cursos de tambores e fala lindamente na internet. Mas uma vez ela foi fazer um evento e ela não viu que eu estava guardando na saída. Gente, essa mulher quase bateu na mãe. Pô, porque você faz isso? E lá dentro estava falando palavras de amor. Então, assim, onde é que eu estou de verdade? Não adianta eu só falar e não ser. Eu preciso ser. Porque o que vai funcionar, o que vai viver, o que vai permanecer é o que eu passo com o meu sentir. Não são as minhas palavras. Não serão. As palavras é do Pai. Mas as minhas palavras, se elas não tiverem um sentir, uma emoção, não vai. É o que se sente. Então, às vezes, eu fico olhando para as pessoas e penso assim, o que eu estou sentindo? Tanta raiva de fulano não estar usando máscara. Eu levei um tempo para me lidar com isso aqui. Eu vi o povo passando na rua de boa, sem máscara. Caramba, né? Eu falo, lá, fulano sem máscara. Pera lá, não é problema meu. Dói, dói, mas eu prefiro pensar que eu tenho pena, compaixão dessa pessoa que não está se cuidando neste tempo, porque ela ainda não entendeu. Porque se tivesse uma compreensão da seriedade da coisa, estaria se cuidando. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer. Então, na hora que a dor vem e pega, aí você entra em desespero, você se assusta, você tem medo. E aí você passa isso para o outro. E aí você mostra o teu medo. Mas às vezes já é um pouco tarde.
Então, o quanto de mim está presente no meu ato presente. Eu preciso estar no presente. Eu sempre fui muito acelerada, sempre penso lá na frente. E hoje eu procuro me centrar no meu presente. Porque se eu ficar preocupada com o meu amanhã, eu não sei se ele vem. 2020 deixa isso muito claro. 2020 é aquele ano que diz assim, ó, o amanhã literalmente a Deus pertence, cara. Você não sabe se amanhã você vai estar com os sintomas do Covid, você não sabe se você vai estar bem, se você... E nós já não sabíamos disso, mesmo sem Covid. Né? Mesmo sem Covid. É um vírus que foi colocado, implantado pela espiritualidade, foi deixado na Terra para uma semeadura necessária. Por que necessária? Porque, simples e puramente, nós precisávamos parar. Se nós não parássemos, nós não poderíamos perceber o quanto de mudança o planeta teve em agradecimento à beleza que se tornou. Porque se o nosso planeta já era lindo, com esse isolamento ele ficou magnífico. Você percebe pássaros que você não percebia. Até insetos, a gente voltei a ver insetos, siriri, não sei se vocês sabem o que é siriri, na minha época a gente fala siriri, aqui nunca vi, agora eu tô vendo de volta, daqui a pouco você vai ver vagalumes, esses bichinhos que eles estavam afastados da cidade, mas eles estavam lá, escondidos em algum lugar, porque eles são composição desta terra, eles precisam estar aqui porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar. E se eu não tenho esta troca, eu não tenho essa percepção, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou assim, passando pela vida, vou lá, ganho meu dinheirinho, trabalho, como, beijo, vou para a festa, vou para a balada. E aí? É só isso mesmo? Aí o umbral fica lotado, ninguém sabe por quê. Porque tem tanta gente. Não, não é. É quantas vezes eu me perco de mim mesma durante um único dia da minha vida. Eu acordo de manhã, vou fazer as minhas atividades, mas eu não sinto nada do que eu faço. Eu só falo, eu só percebo, eu só vejo, mas eu não olho. Quando eu olho, eu não vejo. E se eu vejo, eu nem sempre estou olhando para o que precisa ser visto. Às vezes o que eu vejo não é a realidade do outro. Eu vejo pessoas que não usam máscara porque não têm recursos para ter uma única máscara. E aí? Será que as pessoas que estão enchendo o saco de um monte de gente que está sem máscara, já parou para se perguntar se aquele cidadão, aquela cidadã, não deixou a única máscara que tinha para sua mãe, para seu pai, para aquela pessoa que aparentemente não está bem de saúde, que é mais frágil, está mais debilitada? Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem. E tem gente que tem tanta que não sabe onde coloca. Isso não pode mais continuar acontecendo nesse despertar, nesse novo tempo. Precisa haver um equilíbrio, precisa haver um meio termo. Ninguém está dizendo que, então todo mundo vai ter exatamente a mesma quantidade de recurso financeiro, a mesma quantidade de comida na sua despensa. Não, não é isso. Uns terão um pouco mais, outros terão um pouco menos, porque faz parte do equilíbrio também. É importante que isso aconteça. Mas mais importante é eu ser respeitado e eu respeitar quem tem menos ou quem tem mais. Eu estar com quem tem menos e estar com quem tem mais em pé de igualdade, de humanidade. Porque é isso que eu sou. Eu sou um ser humano. Não importa a raça, não importa a altura, não importa o peso, não existe. Ser belo é ser humano. É só isso que importa, é aquilo que eu sou. Não é mais o que eu tenho. Isso nunca deixou ninguém feliz. Se a gente olhar no velho tempo, os grandes nomes da história, quantos que tinham muito e que acabaram se suicidando, personalidades famosas que a gente conhece, que tinham tanto, que faziam filmes magníficos, com histórias lindas, modelos, atrizes, atores, e essas pessoas que acabaram deixando a própria vida
porque elas não conseguiram olhar para elas e se sentirem respeitadas, e se sentir livres para serem o que elas querem ser. E isso nós fazemos com as nossas crianças. Nós impedimos as nossas crianças de serem despertas. Nós queremos moldar as nossas crianças do nosso jeito. Porque eu sei, eu vi, eu aprendi, eu já passei. Tudo bem. Então, fulano, baixinho, baixinha. A coisa é assim, mas como é que você está entendendo o que é? Vamos ouvir um pouquinho, vamos fazer essa troca. Olha, eles têm muito para ensinar. Tem muito para ensinar. Quem para ouvir uma criança, eles ensinam demais. Às vezes eles falam coisas que você se surpreende. A minha filha, aos 10 anos de idade, me deu uma que eu jamais esqueci. Ela estava fazendo uma gracinha. Eu falei, se você não parar, você vai entrar na cinta, eu vou te dar uns tabefe, brincando com ela, eu nunca fui de bater na minha filha. Ela botou a mãozinha na cintura, virou para mim, como é que é, mãe? Ah, gente, pra quê? Pra quê uma coisinha daquela que ia falar comigo daquele jeito? Como é que é o quê? Mãe, você pode brigar comigo, você pode me chamar atenção, você pode falar o que for, mas não se esqueça, quando você estiver velha, tá? Eu é que vou cuidar de você. Sabe por quê? Porque eu te amo. E se o que eu tô aprendendo agora é isso, é porque você me ensinou. E eu te amo e vou te amar para sempre. Eu quebrei minhas pernas. Nunca mais. Você vai falar o quê para um ser desse? Porque eu não escutei. Eu estava mais focada no comportamento que uma menina daquela idade deveria ter em relação à mãe. Mas eu não estava escutando. Então a gente precisa começar a escutar. E escutar a gente mesmo. Quantas vezes a gente está lá pensando e não está se escutando? Porque se escutar dói. Escutar a nós mesmos é difícil, dói. Quando você se escuta, você fala, estou fazendo bobagem, estou pisando na bola. Porque a nossa consciência, ela nos mostra, o nosso eu superior nos mostra. Se conecta com você para você ver o quanto de você vai descobrir. Quanta coisa bacana você vai descobrir em relação a você. O quanto de potencial você tem. Hoje, foi hoje? Todo dia recebendo mensagem eu fico até na dor. Do espelho foi hoje? Foi. Não. Foi hoje. Foi hoje. Eu recebi uma mensagem que falava do espelho. E aí tem várias perguntas, eu não digitei ainda, eu coloquei uma outra no YouTube. Mas falava do espelho para você fazer perguntas e respostas para a pessoa do espelho. Então, pergunta para a pessoa do espelho. Primeiro você para e olha bem para a pessoa que está na frente do espelho e dá uma sacada. Cara, essa mulher que está aí na frente do espelho, como que é? Não é olhar se está bonito, se o cabelo está bem feito, se a maquiagem está perfeita, mas é olhar quem é que está do outro lado. Cara, você deu uma envelhecida, hein? Você já não tem mais 20 aninhos, você não tem mais 7 aninhos. Seus traços já são de pessoa mais madura. Seus olhos estão avermelhados. Seu olhar está triste. É olhar para você. Isso é difícil, dói. Porque a gente tem que encarar o que é mais difícil em nós. A nossa própria verdade, a nossa própria realidade. Aí quando você começa a olhar para você, aí você se pergunta, você é feliz? Você está fazendo o que você gostaria de fazer? E aí? E aí você pergunta assim, o que você quer perguntar para mim? Pergunta para o espelho, o que está do outro lado do espelho, o que quer perguntar para você? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? O que não está legal que você vai deixar para trás? E por que você não tem coragem de deixar para trás? Por que você quer tanto deixar para trás? Primeiro entenda, por que eu não quero mais isso para minha vida? Porque me faz mal, me maltrata, ou simplesmente não gosto? Precisa entender, senão você não consegue avançar. Porque quando você toma uma decisão na vida para qualquer coisa, cara, você arruma um jeito para fazer. Se é importante, você vai arrumar um jeito. Se não for importante, você arruma uma desculpa. Desculpa. Se você achar importante, você se vira. Você quer ver um exemplo legal? Eu falo, tem 2 homens aí na tela, então eu vou falar com os 2 homens da tela e depois eu falo com as mulheres. Mas tá afim de uma garota. Conheceu uma menina legal, bacana,
justamente naquela semana que você está zerado de grana, pagamento não caiu, você fala, putz, é uma chance, e ela está me querendo sair, e aí o que eu faço? Meu, você vai fazer corre, você se vira, você arruma emprestado, você pega com alguém, você dá um jeito, arruma um lugarzinho maneiro, você usa a criatividade, mas é importante para você. Você vai se virar. A mesma coisa a mulher. Pô, o cabelo tá zoado, não sei. Meu, ela se vira. Ela arruma uma roupa emprestada para ela sair bonitinha com o cara. Mas vai se virar, porque é importante. Agora, por que é importante só esse ato de conquista, que é instintivo, é natural? Tem tantas coisas importantes em minha vida e dentro de mim que são instintivas, são naturais, mas que eu me recuso a olhar, eu me recuso a ouvir, eu me recuso principalmente a fazer. E uma delas, na minha opinião, a mais difícil, mais desafiadora, para mim, é dizer não para o outro. Dizer não para o outro é dizer sim para si. E se você diz sim para você, você diz, bom, eu quero ser feliz deste jeito, por este caminho. Então dá tchau. Dizer tchau, muitas vezes, deixar de lado, principalmente nas questões familiares, que é muito difícil, porque família, eles têm um laço de sangue, têm a amizade, tem toda uma crença de que você nasceu para ficar ali, grudado, e não é verdade. Não foi para isso que nós nascemos, para ficar colado com a mamãe, com o papai, para ficar de beijinho e abraço com os irmãos 24 horas por dia, para cada um seguir seu mundo. Para cada um ir lá e vencer, cada um ser o melhor que pode ser, e voltar e compartilhar estas alegrias. Ah, mas aí quando eu volto para falar com a minha família das coisas bacanas que eu fiz, ninguém me dá atenção. Não vai dar mesmo, porque tem os que estão no caminho de despertar, tem outros que já despertaram, tem outros que nem sonham que existe isso. E vai falar que você vive no mundo de Bob e tá tudo bem. Porque cada um é o que é e tem o seu próprio tempo. Ser de uma única família é a mesma coisa que você ter a sua mão, cada um com um dedo diferente. Não tem como, eles não vão ter a mesma função. Eles não têm o mesmo tamanho. E não adianta. E cada vez que você dá um passo, é um passo diferente do outro. Eu vou perguntar, o que é um passo? Vocês sabem o que é um passo? Pode responder. Mas abra o microfone, se for responder. O que é um passo? É andar com um pé de cada vez. É um pé de cada vez. Quem falou foi a Rosa, né? Fala, Alex. Eu acho que dentro do sentido que você falou aí, acho que deve ser atingir alguma meta, algum objetivo, seria um passo. Tá. Quer arriscar, Renato? Eu acredito que, para mim, né? Eu vou falar por mim. Hoje eu acredito que a cada aprendizado, para mim, é um passo. E eu não quero aprendizados. Para mim, hoje é isso. Eu tô falando no aspecto físico do andar mesmo, tá? Cadê a reflexoterapeuta que tem aí? Cadê a Paula? Pergunta A para ela. Paula está aqui do lado. Pergunta para ela o que é um passo. Sabe o que é um passo, amor? Então vou mudar, hein? Muda, pode mudar. Ela falou que é um movimento, ela falou. Movimento, tá, vai, Alex. Então, é necessidade de perder o equilíbrio. Quase isso. Você chegou bem perto. Um passo, gente, é um tropeço evitado a tempo. Se você não dá o passo, você tropeça e cai. Isso é um passo. E nós fazemos assim o tempo todo, com as nossas ações. Então, eu sempre estou tomando cuidado para não fazer merda. Porque a palavra é essa mesmo. Sempre tu tem que tomar cuidado para não fazer uma bobagem, para não errar. Peraí, se eu não sei o que é o certo, quem sou eu para não querer errar? Eu nem sei o que é o certo. Eu sei o que me ensinaram que deve ser. Eu sei o que me disseram que deve ser. Mas o que eu sinto de verdade não é sempre diferente? Se o que eu sinto é diferente,
Por que que eu insisto em continuar fazendo do jeito que o outro diz que deve ser? Isso me frustra, isso me faz mal, isso me causa dependência, isso me causa insegurança, isso me causa medo. Porque eu não tenho coragem de olhar para mim e ser quem eu quero ser. Ah, mas o que eu quero ser um coringa da vida, sair dando tiro em todo mundo, matando todo mundo, tal. Existem parâmetros e parâmetros, tá? A gente está falando dos bons pensamentos, das boas atitudes, porque tem muita coisa boa em nós. Eu, como ser humano, eu tenho muita coisa boa em mim. Agora, eu preciso passar isso para frente. E aí, é só lembrar. Quer ver o tempo? Uma lembrança que todos nós temos, todos, sem distinção. Quando eu era criança, na hora de fazer alguma coisa com o amiguinho, ou para o amiguinho, eu nem pensava. Eu ia fazer. Não ia? E eu não ficava feliz que eu estava com o amiguinho, porque eu estava fazendo algo que era gostoso. Aí eu cresço, viro adulto e faço tudo trocado. Até aquele mesmo amiguinho eu ignoro. Até aquele mesmo coleguinha de quando era criança, do tempo de escola, eu sou capaz de ignorar. O quanto de mim eu tenho ignorado? De mim para comigo. Quantas vezes eu falo, não, eu vou tomar um banho hoje, eu quero tomar um banho demorado, que eu preciso dar uma relaxada, dar uma descansada. Mas aí você pega e fala, não, vou tomar um banho rápido, porque precisa disso, não, toma um banho rápido, sento lá, vou assistir alguma coisa, vou jogar a conversa fora, mas eu não parei para cuidar de mim. Então, o quanto de mim eu estou deixando de lado? Não adianta pensar em novo mundo se eu não pensar em mim. Isso não é egoísmo. Pensar em mim é pensar em mim com amor. É pensar em mim como um ser de luz, como um ser da criação divina. Eu sou filha do dono do mundo, então eu também sou dona do mundo. Se Deus é amor, eu sou amor. Se Deus é luz, eu sou luz. E aí eu quero ficar na escuridão? Eu vou na escuridão, eu aprendo na escuridão, mas eu não vou ficar lá, porque eu vi que não é legal. A gente usa muito aqui uma expressão que é bem bacana, que é, eu já conheço a escassez, já vivi perrengue, já fiquei sem grana para pagar um aluguel, já fiquei devendo, já deixei uma luz sem pagar porque eu não tinha grana, meu celular já ficou sem crédito, tudo isso eu já conheço. Então a limitação eu já sei como é. Agora, o que me impede de conhecer o oposto? Peraí, o que eu preciso para estar do outro lado? O que eu preciso para estar bem, para não atrasar mais as minhas contas? Preciso de um bom trabalho? Ótimo. Eu preciso de um bom trabalho. Tá, e como é que eu vou fazer? Eu não estudei. Beleza, não estudou. 2020 não é segredo para ninguém, só não estuda quem não quer. Então eu posso estudar. Vou lá, vou fazer um curso bacana, estou a fim de aprender isso e vou me empenhar, vou buscar. Porque se eu não me movimento, ninguém vai se movimentar. O sol faz um movimento todo dia. A lua faz um movimento todo dia, mesmo que a gente não veja. As nuvens caminham no céu o tempo todo. Agora eu fico lá parado esperando cair para mim, não vai cair. Não vai cair. Só vem para mim quando há um movimento da minha parte. Precisa ter uma contrapartida. Tudo é um círculo. É cíclico e é um círculo. Se eu não vou, nada volta. Se eu não jogo, não tem como ter uma energia para voltar. Não houve impulso. Então é importante a gente olhar para essas questões e olhar para a gente. Mas principalmente olhar com carinho, olhar com amor. Falei muito, né? Falei demais, né? Deixa ele falar. Eu vou pegar um pouco essa questão do passo. Quando a gente está falando de passo, está falando de movimento. Né? E veja, o equilíbrio é o desequilíbrio sem cair. Porque não tem como andar sem desequilibrar. Quando você anda, por isso que tem gingado no corpo da gente. Tem gingado no corpo da gente, quando você anda, você vai, direita, direita, né? Então, o equilíbrio é você transitar pelo desequilíbrio, sem necessariamente ter que ir ao chão, né?
e sem necessariamente ficar penso, indo para um lado só. Né? Você faz o movimento o tempo todo. Né? É legal entender isso. É legal entender isso, porque você transita, né? Você transita entre um lado e outro, entre uma polaridade e outra, o tempo todo. É meio que pêndulo, né? Meio que pendular, entendeu? Por isso que as pessoas que têm mais gingado, que têm mais flexibilidade, teoricamente, têm uma mente mais flexível, né? Por isso que dançar é bom. Por que dançar é bom? Porque você mexe o corpo, você solta o corpo, você brinca com o corpo. Isso flexibiliza também a mente da gente, né? Isso ajuda na criatividade e assim por diante. Mas, avançando um pouco e retomando lá o começo, e ao mesmo tempo passando por tudo que a Sara falou, é importante entender que todo esse aspecto individual que ela está falando está conectado com esse aspecto mais macro, né? De tudo que está acontecendo. Então, e também lembrar que tudo que está acontecendo não é ao acaso, né? Tudo que está acontecendo faz parte de um plano divino maior. Tudo está sendo monitorado, tudo está sendo controlado, tudo está sendo visto, mesmo com respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, existe todo o monitoramento, um acompanhamento de altas esferas de tudo que está acontecendo. E não existe ninguém desamparado do ponto de vista espiritual. Acho que isso é importante dizer também. Eu quero dizer com isso também que ninguém é coitadinho. Entende? Ninguém é coitadinho. Todo mundo está vivendo o que precisa viver, está passando o que precisa passar. Porque ao viver o que precisa viver e passar o que precisa passar, está aprendendo o que precisa aprender. Não é verdade? Então, cabe a gente sim estender a mão e ajudar, mas não no sentido de que coitadinho. Sim. Entendeu? Que dó. Entendeu? Tem alguém sofrendo, tem alguém com dificuldade. Se eu puder ajudar, ótimo. Mas que não seja com esse sentimento de coitadinho, que dó. E se eu não puder ajudar também, tudo bem também. Se eu não pode ajudar, tá tudo certo também. Não é verdade? Você não precisa também fazer um sacrifício pelo outro que você não pode. Entende? Mas ninguém está desamparado. Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém que está indo embora por causa da pandemia é o acaso. Ninguém que está sofrendo com a pandemia e se recuperou é o acaso. E ninguém também que com tudo isso que está acontecendo não pegou nenhuma gripezinha também é o acaso. Entende? Tudo tem uma razão de ser. Não tem ninguém. Aí você vai falar, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo indo para 8. E todo mundo tem amparo espiritual? Sim, todo mundo tem amparo espiritual. Todo mundo sabe, as grandes esferas de luz sabem muito bem como trabalhar com a gente para passar por essa situação. Ok? A única questão é a escolha da gente, aí sim. Né? Ou eu vou transitando pela polaridade e vou trabalhando com esse movimento, com essa ginga entre o positivo e o negativo, mas também que é gente que faz uma escolha de ir diretamente para o negativo e ficar lá. Né? Tem, infelizmente tem. Não adianta negar isso, né? Tem gente que tem essa escolha. Ok. Mas tem amparo espiritual, né? Mudanças estão acontecendo a nível energético, a nível genético, a nível físico na gente, para que a gente passe por essa mudança. Numa das mensagens que eu peguei, ele explicava mais ou menos assim. Imagina que você vive aqui na Terra do ar. Então você respira o ar que está aqui, né? Sobre a Terra. Só que agora na mudança você vai viver debaixo d'água. Bom, debaixo d'água tem oxigênio também. Sim. Só que seu organismo não está preparado para viver embaixo d'água. Não é verdade? Então todo o nosso organismo está sendo mudado também para viver nesta nova energia, que é diferente de viver nessa. Então tem mudanças físicas, às vezes causam dores, causam desconfortos, causa cansaço, às vezes uma agitação excessiva, né? Às vezes sensações que você não consegue decifrar, não consegue entender, né? Mas tem todo um amparo para tudo isso que nós estamos passando. Tem um processo muito bonito, que é um processo de, eu vou dizer assim, que de um personal coaching
né, individual para cada um aí que está passando por isso. E tem mesmo, gente. Spiritual coaching. Spiritual coaching, mentoring, né? Entendeu? E tem mesmo. Eles estão colados com a gente aí para nos ajudar nesse processo. Tem seres de outros planetas que já viveram isso que a gente está vivendo há milhares ou milhões de anos atrás e que estão vindo ajudar nesse processo. Sabe quando uns irmãos da gente estão passando dificuldade e todo mundo vai ajudar? O planeta está vivendo esse momento, tá? Então parece muito difícil passar por tudo isso, e é desafiador, mas tem muita ajuda também. Tem muita ajuda. Precisa acreditar nisso, né? E realmente olhar para a gente de um ponto de vista individual, no sentido do que a Sara tão bem colocou agora aí para a gente. Olhar para si. Né? Perfeição? Não. Queiram ser perfeitos. Não seremos perfeitos. Mas dá para avançar? Dá. Né? Nem que seja milimetricamente cada dia, mas dá. Dá para a gente avançar nesse sentido, de olhar para si, de se sentir melhor, de se colocar no sentido do seu autoconhecimento, da ampliação de consciência e até no auxílio a quem está mais próximo da gente. Não é verdade? Então isso é possível. Né? E vamos sonhar com o futuro, né? Vamos viver o presente, vamos viver o agora, mas nada impede a gente de sonhar com o futuro. Dá para imaginar, gente, daqui uns tempos a gente não ouvir mais falar em guerra? Dá para imaginar daqui um tempo você não ouvir mais falar em fome? Dá para imaginar daqui mais um tempo você não ouvir falar mais em destruição do planeta? A gente tem uma sociedade que progride, que é feliz e que é harmonizada com a capacidade do planeta? É incrível isso. Dá para imaginar daqui um tempo quase não ter mais doenças que a gente conhece? Não é verdade? Dá para imaginar daqui um tempo, daqui umas décadas, você olhar para trás e falar: nossa, antigamente existia uma coisa chamada homicídio. O que é isso? As pessoas matavam uma outra. Nossa, que primitivo! Né? Dá para imaginar uma coisa dessa? É esse futuro que nós vamos, gente. É para esse lugar que nós vamos. Né? Dá para imaginar daqui uns tempos você olhar para trás e falar: nossa, as pessoas não sabiam se curar com a própria mente e com os recursos que a natureza oferece. Elas se entupiam de uma coisa chamada remédios. O que é isso? Ah, era um monte de pílula que eles tomavam. Você entendeu? A gente está indo para esse lugar. Né? Nossa, antigamente, para as pessoas poderem morar e poderem comer, elas tinham que trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia e passar mais 4, 5 horas dentro da condução. Nossa, existiu isso? Existiu. Entendeu? Nossa, antigamente você andava nas grandes cidades e tinha gente que dormia na rua, que comia no lixo. Olha que louco. Entendeu? A gente vai para um lugar desse, a gente está caminhando para isso aí. Agora, a gente precisa fazer as transformações individuais, se conectar com as energias coletivas que estão aí para esse processo também, viver o dia de cada vez da melhor maneira possível e acreditar nessa possibilidade. Né? Chega, né? Os caras bateram o martelo, chega, né? Agora, essa manipulação, essa violência, a gente ainda deu sorte, né? Porque a gente passou a data limite sem provocar uma guerra de proporções nucleares. A gente conseguiu fazer. Aliás, deu sorte não, a gente se esforçou para isso, né? Então, parabéns para nós também por isso. Mas tem muito a fazer além disso. E a gente pode fazer um pouquinho cada dia. Isso é despertar para a nova era, ter essa consciência. Sabe? Chegar num tempo em que a gente vai falar, antigamente, uma pessoa se sentia feliz, mesmo tendo um mar de gente infeliz à sua volta. Olha, não, a gente vai para um tempo em que a gente vai se sentir feliz se o vizinho também for feliz, se o irmão também for feliz, se o cara lá do outro lado do planeta também for feliz, né? Eu não serei feliz se eu estou feliz, mas o outro lá está morrendo na guerra.
Eu não serei feliz se eu tenho minha despensa com comida e o outro está passando fome. Eu não serei feliz se a minha filha está sendo bem cuidada, bem alimentada, está tendo uma boa educação, e as meninas de 10, 12 anos, 13 anos estão passando fome, não têm o que comer, não têm onde estudar e ainda estão sendo violentadas. Não é verdade? A gente está indo para esse lugar. Uma única tribo, né? Uma só humanidade. E possivelmente um único caminho religioso também, né? Uma única forma de a gente se conectar com Deus sem manipulação e intermediários. A gente vai para esse lugar aí. Ser livre mesmo Ser para livre. falar com Deus que a gente acredita, do jeito que acredita. Assim como nós somos livres para falar com os nossos pais, para cobrar dos nossos pais. Agora, como disse Nelson Mandela, depois de 27 anos que ele ficou preso, né? Ele ficou preso quase 30 anos, ele sai e ele gerencia o país de um ponto de vista de harmonização entre negros e brancos. E aí perguntaram para ele, mas você não tem ódio dos brancos? E ele falou assim, quando eu saí da prisão, eu sabia que se eu carregasse comigo o ódio, eu ainda estaria preso. Sensacional, né? Eu ainda estaria preso. Porque a prisão não são as grades. Tem gente presa que está livre. E tem gente que não está presa, não está na prisão e está presa. As grades são as crenças da gente. Estão todas aqui, ó. As grades são as crenças da gente. Todas elas. Então, isso é o recado, mais ou menos, hoje aí. Se alguém quiser falar Se alguém quiser coisa, colocar alguma questão, alguma consideração, alguma dúvida, enfim, fica à vontade. Opa! Oi, fala, Alex. Nossa, tem um monte de coisa aqui para falar. Vamos ver se eu lembro de tudo. Sabe uma coisa que achei interessante em toda a instrução aí? É que quando o Luiz colocou que a gente vai estar tendo mudanças energéticas e até futuramente mudanças físicas estão mudando dentro da gente, né? Deu o exemplo de hoje, você respirar. Se você passar a viver debaixo d'água, a gente está tendo uma mudança aí, saindo do ar, talvez para algo mais refinado, né? Uhum. Na hora eu lembrei disso. Tem vou fazer uma comparação bem interessante. Se você pegar os ursos normais aí que caçam e tal, parece que o urso polar, de tanto ele viver da pesca dos peixes, né? Precisar tanto nadar, com o tempo a espécie dele criou barbatanas debaixo das asas, dos braços. Criou uma pequena membrana semelhante, se adaptou à água. E eu acho que é um processo assim que a gente vai chegar também, se adaptando para uma nova era, né? Isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso, a gente vai ter essas mudanças, né? E eu estou percebendo assim que, olha, parece até falar isso, mas é difícil, as pessoas não... Sabe que você olhar assim, você vê as pessoas conversando e você perceber que uma está percebendo que a outra está tentando enganar ela, não está dando mais para enganar, fazer errado. Você nem precisa enganar os outros, você percebe que tal pessoa não está sendo enganada pelo que a outra está dizendo. E eu falei, meu Deus, isso é fantástico, né? Isso obriga a pessoa a realmente falar realmente o que está sentindo, ser sincera. Não obriga você a rir de uma pessoa que você não gosta, entendeu? Ela vai perceber que seu sorriso é falso. E isso eu acho que esse caminho mesmo, tem que ser assim, o mais transparente possível. Exato. Acho que eu já falei demais. Sensacional. Alex, tem duas coisas legais aí. Se você... É que você é mais novo, eu acho, que nós, né? Mas quando eu era moleque, por exemplo, vamos pegar meus 10 anos, 12, 15 anos.
Você olhava para uma mulher de 30 anos, 35 anos, fisicamente mesmo, ela já era uma senhora. Nossa! Fisicamente eu estou falando, não é só na aparência assim, fisicamente. Uma mulher de 30 35 anos já era uma senhora. Hoje você olha para uma mulher de 30 35 anos, ela está mais para adolescente do Não, que para uma senhora. é É verdade. verdade. Presta atenção, pega fotos antigas, vai olhar nas fotos antigas. Você falou Pessoas tudo. com 30 anos, 35 anos. Já era uma senhora. 50 anos, o cara já estava pé na cova. Isso já é uma evolução Pé física. na cova. Verdade, gente, eu não estou brincando, não. É engraçado a gente falar isso, mas é verdade. 50 anos, o cara aposentava e morria. Sim. A maioria aposentava e morria. Você entendeu? Hoje, 30 e poucos anos, tem muita moça que parece adolescente. Sim, Tá isso é mais para adolescente mesmo. Às vezes, não só do ponto de vista físico, mas também psíquico. Você entendeu? Psíquico. É uma jovem ainda, uma pessoa cheia de vida, cheia de. Sabe? A maturidade vai chegar mais tarde. Entendeu? Embora, mesmo com 30, 35 anos, ela já tenha uma maturidade para certas coisas que aquela lá atrás não tinha. Entendeu? Mas é muito comum isso hoje. Entende? Então já tem mudanças físicas assim incríveis acontecendo na gente. Hoje o cara com 50 anos, ele larga a empresa, ele acaba com um casamento, ele e ou vai ela, uma coisa nova. e começa tudo de novo. Tem um Começa tudo amigo que fez de isso, novo, pô. cara. Vai fazer outra faculdade, vai arrumar outro emprego, vai fazer uma. Você entendeu? O cara começa do zero. Aos 50. Eu sei. Entendeu? Então são mudanças físicas. É. Do passado, 50 anos, o cara já estava fisicamente pé na cova e psiquicamente. Ela já não tinha condição de aprender uma outra coisa. Entendeu? Então são mudanças físicas mesmo. Tem um escritor que ele escreve no livro dele assim, que os seres extraterrestres brincam com a gente. Eles falam assim, cara, vocês estão vivendo nesta energia. E agora está chegando uma puta de uma outra energia mais potente e mais sutil. Como é que vocês vão fazer para não fritar nessa nova energia? Nossa, Tem que se transformar. Tem que se transformar. Entendeu? Tem que se transformar. Fisicamente, emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente. Não é mais tão denso como era. E aí você falou uma coisa muito legal. Tem percepções que nós temos hoje que antigamente não tinha. Hoje até gente que não está muito ligada nessa coisa espiritual, não está buscando tanto, mas já faz a leitura energética. Por exemplo, eu sou um educador. Qual é o moleque de 10, 12 anos de idade que não percebe se o professor acredita realmente no que ele está ensinando ou não? Eles percebem. Eles percebem. Entendeu? é verdade. Nossa Um Senhora. moleque de 7, 8, 10 anos, ele sabe se a professora ou o professor realmente acredita naquilo que ele está ensinando ou não acredita. Ou aquilo é só. Você entendeu? Então, essa leitura. Tá mais difícil enganar as pessoas. Ainda é possível enganar, não vamos nos iludir. Mas tá mais difícil. Tá cada vez mais claro quem é quem. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Entendeu? Se o que eu e a Sara estamos falando aqui para vocês, a gente não acredita, se isso minimamente não é uma verdade para a gente, não faz sentido para vocês. Entendeu? Não faz sentido. Vocês não estariam aqui. É. Então tem mudanças mesmo. Acho que eu já falei aqui. Hoje dificilmente você vê um adolescente com a cara cheia de espinha. Difícil. Meninos e meninas, quando chegavam na adolescência, o rosto parecia um vulcão. Parecia a cratera da Lua. Parecia a Lua. Não é verdade? Hoje você quase não vê. O dente do siso já era. O dente do siso já era. Tem mais uma coisa interessante. Isso é uma coisa assim, uma prova assim fantástica. Empresas que trabalham com minério, muitos minerais e utilizavam muita água para resfriar o mineral de acordo com o processo que levava lá, né? Fundia o mineral, precisava resfriar.
essa nova energia, por incrível que pareça, ela mudou o padrão do mineral, o padrão energético dos minerais. Sim. Ao ponto de que as empresas, muitas sem ter esse conhecimento, sem entender, mas perceberam que elas tinham que usar mais água para resfriar o mineral que não estava dando. Mas porque teve essa fusão, essa modificação nos minerais e em vários outros tipos. Precisava usar mais, aumentar a quantidade, acho que 25% ou mais, um negócio assim. Eu acredito que muitos deles nem tinham esse conhecimento, mas viu que precisava, aumentou a quantidade, mesmo sem entender o porquê. Mas, olha, foi impressionante. Voltando para a questão da idade. Ela tá me zoando aqui que eu sou velho. Louco, cara. É o que você falou. Sabe quantos anos eu vou fazer em janeiro? Um jovem de... Vou fazer 60 em janeiro. Meu Deus. Fazer 60 anos. Jesus, olha a carinha de novo. Entendeu? E assim eu vejo muitas outras... Eu vejo muita gente também, lógico, né? Porque a gente já está nas duas energias, né? Nós estamos ainda nas duas, saindo de uma e entrando em outra. Tem gente que está na outra. Tem cara com 40 que parece mais velho que eu. Tem cara com 40 que parece mais velho que eu. Entendeu? Só que também tem muita gente com 60, 70 que você não disse que tem essa idade. Então as transformações estão acontecendo, não tem como fugir disso. É inevitável. Né? A gente vai passar por essas... Virão mudanças maiores ainda. Eu sempre falo aqui. Antigamente você ralava o joelho, fazia uma ferida no joelho, aquilo criava uma casca grossa, criava pus pra caramba embaixo. Quando você pensava que estava bom, você ia arrancar a casca, estava cheio de pus lá embaixo. Não é verdade? Hoje você faz um ferimento na perna, quando você nem imagina, aquilo já fechou. Aquilo já fechou sozinho, sem nenhum medicamento. Nem casquinha de ferida. Nem casquinha de ferida fez. Aquilo fechou uma casquinha. Magicamente. Não é verdade? Então, a gente está passando por esse processo. São as mudanças energéticas que causam mudanças a nível de DNA na gente. A nível de DNA. Olha as crianças que estão nascendo. Crianças sábias. Não são crianças normais. Normais como a gente achava que era o normal lá atrás. Né? Crianças sábias. Elas olham... Eu tenho um neto, cara. Fez 1 ano agora. Ele deve estar fazendo 1 ano. Cara, ele com 6 meses, sem saber falar, sem saber andar. Ele olhava para mim assim... Olha, cara, eu olhava para ele e falei assim, esse moleque é um sábio. Ele não está falando, mas o olhar dele diz, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Entendeu? Cara, você não me engana, entendeu? Você é o pai da minha mãe. Eles percebem a nossa essência, né? Sente, cara. Sente. Se a pessoa for... Eles já nascem com capacidade... não quer ficar perto. Eles já nascem com capacidade de leitura energética. Eu não estou falando que eles são sábios e não precisam dos adultos para direcionar essa sabedoria. Óbvio que precisam. Não vamos nos iludir com isso. Senão eles também farão com essa sabedoria mais besteira do que nós. Porque se eles sabem mais que nós, mas não souber o que fazer com isso, vão fazer mais besteira. Mas eles são sábios. Tem crianças que tiram o pai do chão, assim, o pai e a mãe do chão, com coisas que falam que ninguém ensinou. Que ninguém ensinou. As escolas vão ter que mudar completamente. Completamente. Porque essa escola que nós temos, tirando as exceções, ela é a escola de 200, 300 anos atrás. Essa escola de 200 anos, 300 anos atrás não deu conta nem da gente. Nossa, nem me fala. Nem de nós. A história na escola foi cruel. Quanto mais desta molecada que está nascendo agora, amigão. Essa molecada vai ter que ser ensinada a pensar, a desenvolver análise crítica complexa, sabe? A desenvolver o coração, a arte, a habilidade de viver. Eles não vão ser educados para decorar e devolver o que decorou. Isso não faz sentido. Não fazia sentido para nós. Vai fazer sentido para eles. E tão forte é isso que uma outra mudança muito importante, e é fácil de observar,
Na minha época de escola, para eu estudar, eu precisava de silêncio absoluto. Tá? E eu preciso de silêncio até hoje para estudar. Né? Agora, você pega uma criança, o cara está com a televisão ligada, ele está com fone de ouvido, o nego está trocando ideia do lado, ele está no WhatsApp e está lá estudando, e ele absorve a informação. Isso também é uma mudança super importante que a gente não percebe. São multidimensionais, nós não somos multidimensionais. É mais ou menos assim. Nós não somos multidimensionais, entendeu? Então a gente deveria ter essa capacidade de ouvir, ver e fazer ao mesmo tempo. As mulheres têm mais essa capacidade. Eu tenho. As mulheres têm um pouco mais. A mulher está aqui com o neném no colo, numa mão, o telefone encostado no ouvido na outra, a outra mão mexendo na panela e o pé balançando o carrinho do outro neném. Entendeu? E ainda falando pro outro lá, desce daí, moleque, você vai cair, você vai se machucar. Entendeu? As mulheres têm mais essa capacidade. Os homens têm um pouco menos. Você entendeu? Outra coisa, a nossa educação, até a minha geração e até a geração de vocês, foi educada para obedecer. A escola não foi pensada para nós para realmente nos desenvolver. Foi para a gente obedecer. Porque queriam que fôssemos funcionais para o sistema sem criticar. Gente, eu enxerguei. Nossa, depois de grande eu vim sem criticar. Você entendeu? Agora, essa molecada não, eles vão ter que ser educados para desenvolver habilidades múltiplas. Até porque também o mundo que a gente está vivendo e que a gente vai viver exige habilidades múltiplas. De que adianta hoje em dia você só saber fazer uma coisa e obedecer? Não adianta nada. Não serve para nada mais. Entendeu? Aquele tempo lá dos nossos pais, dos nossos avós, de ficar 35 anos numa empresa fazendo a mesma coisa e se aposentar, isso acabou. Hoje você tem que ser líder, você tem que saber ser liderado, você tem que saber pensar, tem que saber criticar, tem que saber se expor, ter boa comunicação, tem que ter inteligência emocional, não é verdade? Tem que ter foco para umas coisas e abertura para outras. Você pode ser engenheiro, se formou engenheiro, mas você tem que ter uma cultura mais ampla que vai além da engenharia. Você tem que ler outras coisas, tem que saber de outras áreas, certo? A gente caminha cada vez mais para essa multidimensionalidade. Exato. Entende? Isso também é um despertar da nova era. Isso também, ó. Não adianta mais você ser especialista num dedinho e não saber nada dos outros dedos. Tem que não saber. Não vai pegar nada. Não vai rolar nada. Né? Mas alguém tem alguma consideração? Alguém mais? Eu vou pegar uns ganchos aí, vou ver. E o que eu lembrar, eu falo. O que eu não lembrar, tudo certo. Então, uma das coisas é o seguinte. O Luiz aí abriu a idade dele, né? Sim. Também, né? Apesar da barba, né? Eu tenho 49 também. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você não aparenta. Não. Engano seu. E eu tenho a aparência da idade, da aparência de que quem tem minha idade deveria ter. Você vê os sacrifícios que cada um quer fazer. Porque eu fiz a reeducação alimentar, eu me cuidei, eu tenho diversas coisas que eu vejo que pessoas que aparentam mais idade fizeram e eu não fiz. Aí eu falo assim, bom, cada um fez a do jeito que quis. Eu fiz a minha desse jeito. Então, essa é a aparência de quem tem 49. E aí, já está aí março já. Eu vou fazer 50. Também tem uma aparência ótima para a sua idade. Sim. Sim. A gente tem 10 anos de diferença. A Paula, quer falar a sua idade? Pode falar. As pessoas falam assim, nossa, ela parece uma menina. Tem 39. Parece mesmo. E é assim, a idade é a aparência que quem tem 39 tem que ter. Um outro gancho que eu vou falar aí é o seguinte. Quando a gente as transformações, elas acontecem assim. Eu fui casado 2 vezes no passado.
foram relacionamentos duradouros, 13 anos e 10 anos. Era uma outra compreensão, era... Assim, o que às vezes, eu gosto de falar de nós dois é assim, a gente não tem tanto tempo junto, a gente está 1 ano e meio junto. A gente não tem uma discussão de levantar a voz, de se alterar, não é como acontecia nos outros relacionamentos. Então, quando a gente vai fazendo as buscas na espiritualidade, eu sempre achei que isso era possível, viver em harmonia. A gente não precisa levantar a voz para se impor, a gente não precisa gritar, a gente não precisa se desrespeitar. E aí a gente vai aprendendo isso também. Eu fui aprendendo. O que fica leve quando você começa a compreender? Os relacionamentos acabam e algumas pessoas ficam presas a, nossa, aquela dor, né? O que aquilo aconteceu? O primeiro relacionamento, quando acabou, duradouro, o primeiro casamento, foi o despertar. Foi aí onde que eu falei, opa, eu tenho que olhar onde eu estava errado. Isso foi impressionante, foi natural. E foi daí em diante que eu comecei a aprofundar nas buscas. O segundo relacionamento duradouro também foi bom, foi do jeito que tinha que ser. E eu minhas estudos, minhas compreensões. Chegou no final, eu falei, opa, peraí, isso não está legal. E eu saí de boa, eu fiquei bem. Eu sei que a minha parte ficou bem. E aí hoje eu vejo aqui o que eu achei possível. A gente, se eu for falar, vocês sabem que nos padrões repetitivos das daqui é difícil. Você ficar não sei por que está cortando. Ficar 1 ano e meio junto, fatalmente já teria tido um arranca-rabo. Teve nossos probleminhas? Já tivemos. Mas a gente resolveu. É aquele negócio, você vai resolver esperneando ou você vai sentar, aprender também a falar assim, bom, esse não é o momento de eu tentar resolver isso. E falar, depois a gente conversa. Isso também funciona muito bem. Uhum. O outro gancho que eu vou pegar é o seguinte, bastante coisa a respeito da criança, né? A gente tem um curso de Enneagrama, e nesse curso lá veio um conceito que funciona mais ou menos assim. E eu achei isso um espetáculo. Faz parte da psicologia, não lembro qual é a fonte, mas é mais ou menos assim. Para mim é inquestionável, né? Esse início, para mim, é inquestionável. A gente nasce um ser divino. Aí eu falo, eu estou falando por mim, entendi lá. A criança é inquestionável. Aquilo é um ser divino. Ele está o mundo está pronto para tudo. Se você deixasse essa criança crescer e fosse só observando, ele ia conseguir se virar. Mas, como a gente estava falando sobre educação, né? E eu sei, hoje eu falo isso assim, com a visão dos meus estudos na parte da constelação, eu sei que eu errei na minha educação, que eu segui o padrão. Eu vejo isso com morosidade, porque se não fosse assim também, a gente fica se chicotando, né? A gente fica se machucando, falando assim, puxa, o que eu fiz? Não adianta eu pensar o que eu fiz que não deu certo, porque eu segui um padrão e repeti. Mas o que eu posso fazer agora por ele? É isso aí. Quando eu tenho contato, eu faço a minha parte. Eu faço o que eu posso hoje. E deixando claro que, olha, aquilo que eu te ensinei no passado, esquece. Mais ou menos assim que é melhor. Eu vou aprender melhor ainda, porque eu sei que cada dia a gente aprende melhor. A evolução, está claro. A gente falou sobre isso aí o tempo todo. E aí, quando a gente começa a crescer, pela abordagem da educação, a gente cria a segunda personalidade.
É esse que estava falando lá. Então, a gente está lá, o ser divino. Aí vem a segunda personalidade, que é toda essa. E a gente passa a ser uma personalidade do medo, do trauma. Primeiro tombo, aí os pais, às vezes, eles reagem difícil na situação, não sabe lidar com aquilo. Aí fica aquele desespero, aquele medo, a criança pega isso. Então a gente vai entrando nessa segunda personalidade. E aí quando a gente começa a entender as coisas e ver que a gente tem que se tornar forte porque as pessoas estão cobrando que a gente seja forte, a gente já cria a terceira que cobre tudo. E aí essa criança, o ser divino, ela fica lá toda com camadas, toda coberta. E hoje a gente está fazendo aí, né? O que a gente está falando hoje é fazer o caminho inverso. Se a gente para as dores, para os traumas, a gente não alcança essa criança. E é o que a Sara falou aí. Eu sei que a gente tem tudo o que foi dito aí, a gente tem esse divino dentro de nós, que é só a gente tomar esse caminho inverso. E tá aí a pandemia aí, ó, 20, não foi à toa, né? Uma data perfeita. Tinha que ser 20, tinha que coincidir até isso, né? E aí, é isso que eu estou falando, né? Eu falei no grupo do budismo, que eu estou acompanhando com a Paula. A Paula é budista. Lá eu falei que o estado de Buda é o que nós todos fomos esse ano. A gente foi obrigado a ter esse estado de Buda. Fica conosco mesmo, com os nossos fantasmas, né? Como eu falei nas outras reuniões aí que a gente está fazendo aí nas terças, né? A gente ficou isolado e vendo nossas próprias... Tudo isso que foi dito aí. Quer falar alguma coisa? Hoje eu assisti uma palestra de um... Ele falou assim, o ser humano ele só tem referência daquilo que ele conhece. Né? A referência... Então, você vive num ambiente que os maridos e as esposas, por exemplo. Todos os casais que você vê, tudo corno, chifrudo. Como é que você vai ter uma referência de um casamento, vamos dizer, diferente? Porque você vê, o ambiente é todo mundo trai o outro, é uma, vamos dizer assim, uma putaria. Aí a referência que você tem é essa, você conheceu somente aquilo. Você amplia a sua referência, você amplia a sua visão. Para isso é preciso abrir, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que olhar o que está fora da sua referência. E isso aí é que é difícil para o ser humano, porque ele sempre vai culpar o pai e a mãe, que é muito mais fácil, dizer que eu vivi nesse ambiente. Mas o que você fez para mudar esse ambiente? Exato. Nesse ambiente, mas vai lá e transforma, vai ler, vai conhecer outras pessoas, vai viajar, sabe? Tem a tendência a ficar num mundinho pequeno. Aí fica reclamando, porque a referência que ela teve foi aquela, tá, mas você tem o poder de transformar qualquer coisa que acontece no seu ambiente. É aí que a diferença entre as pessoas que conseguem alguma coisa e as que ficam lá paradas, reclamando, porque, meu marido me trai, porque eu sou chifruda, porque... vai estudar, vai ver, vai olhar para as coisas que estão acontecendo fora desse quadrado, sai do quadrado. Acho que é isso que as pessoas têm que fazer, sair do seu quadrado, mas olhar com respeito, porque é a referência que você vai ter para poder mudar. Eu não quero isso, não vou mudar isso daí. A pessoa não presta, não está mais dando certo, pé na bunda, então. Passa para outro. Assim, passa para outro no sentido, você vai ficar sofrendo 20 anos com a mesma pessoa? Então, é muito difícil sair dessa zona de conforto, porque as pessoas são educadas para isso. Elas são educadas para ser bonitinha, para ser a comportadinha, porque vão falar de você, vai ficar mal falada. É ser educado para ficar dentro daquele quadrado. Mas aí, as pessoas vão procurar o que amplia a visão.
se a pessoa vai acertar. Lógico, a pessoa vai errar. Faz parte da vida errar. Fracassar faz parte da vida, mas ficar ali reclamando só naquela mesmice, isso que ele queria dizer, né? Você tem que ampliar a sua visão para você conseguir ter, vamos dizer assim, um conhecimento maior para falar. Não ficar ali naquela, minha mãe, meu pai, ficar ali no coitadismo. Os papos ficam chatos hoje em dia, quando a gente começa a ouvir padrão de reclamação, né? Os padrões, tudo que a Paula está citando, fica chato que você fala assim, eu não penso mais assim, porque é interessante, porque a gente vai, a gente fala assim, eu não converso assim mais. Sim. Então, eu olho com respeito também. Eu falava aquelas coisas, hoje eu não falo mais. Então, eu consigo ver tudo isso. E aí, é isso que eu estava falando, né? E o que a Paula falou aqui, uma personalidade atrás, né? O que fez comigo, como que aquilo doeu, para chegar e ir pro puro, né? Pro divino, a gente vai sempre na criança, né? A gente quer ficar na criança ferida, na personalidade fingida, né, que é a última. A gente fica fingindo que é forte, fingindo que está tudo bem. A gente faz o caminho inverso, a gente enxerga a dor, essa dor vai passar e a gente vai acessar aquela criança. E aquela criança, ela sabe, sim, se virar. Isso aí. Eu queria falar duas coisas. Uma que é muito legal ver a Paula falar assim, vai ampliar. Porque isso é ampliação de consciência. Você abre para... peraí, deixa eu ver o que eu preciso aprender sobre isso, né? Ampliar a consciência. E a segunda coisa que eu queria voltar é na questão da criança e da educação. Porque ou nós somos pais, ou somos pais e já somos avós, eu já sou avô, né? E quem tem criança hoje em dia tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Você vai mandar seu filho para a escola, ok? O que eu vou falar agora não cabe a todas as escolas, nem cabe a todas as crianças. Mas tem muita escola que vai falar que seu filho é um problema. Só que muitas vezes não é que seu filho é um problema, é que aquela escola não está preparada para esse tipo de criança. Entendeu? E também não estou falando que a escola faz isso por maldade, certo? Que fique claro isso, né? Mas às vezes é uma escola que não está preparada para esse tipo de criança, né? Então é muito cuidado com seus filhos na escola. A escola que você vai para o seu filho, é legal acompanhar de perto, tentar entender os dois lados, o que está acontecendo, entende? Porque tem muita criança que já nasceu com outro jeito de aprender. Aí ele não tem saco para essa escola. Ele não tem. Quantos de nós aqui, adulto, olha que interessante, quantos de nós, eu falo isso, que eu vou falar para vocês, eu falo, e eu sei que a sala fala também. E vocês também devem pensar assim, eu quero estudar, mas eu não tenho saco mais de ficar numa sala de aula de segunda a sexta. Percebeu isso? Ficar numa sala de aula de segunda a sexta todo dia, eu não aguento. Tem criança também que já nasceu com essa cabeça, ela não aguenta ficar lá, sentadinho na carteira, um atrás do outro, você entendeu? Tendo que esperar, você entendeu? Ela quer aprender, mas quer aprender brincando, rindo, se divertindo, cantando, entendeu? E muitas vezes tem escola que não tá, tem escola que vai achar que isso é um comportamento rebelde, entendeu? Que a criança tem déficit de terapia, como é que é? Déficit de atenção. Déficit de atenção. Hiperatividade. Tem escola que se vacilar vai mandar seu filho tomar remédio, Ritalina, para ele ficar bobão, vai ficar quieto na escola, entendeu? Então tomar um pouco de cuidado com isso é muito importante. Para manter os padrões se faz isso. Mas assim, para a gente finalizar, até para a gente não estender muito com vocês, eu quero pegar um gancho do que o Renato colocou, quando ele fala, né, do centramento de Buda, e aí me lembra que ele sempre disse, né, se mantenha no caminho do meio. E qual que é este caminho do meio, né? Então, para mim, Saraceno, o caminho do meio é
o caminho do percurso entre o nascer e o morrer. É a caminhada, esse é o caminho do meio. Porque não tem, ou é o ponto de partida e o ponto final. O caminho do meio só pode ser o conteúdo do caminho, o trajeto que eu vou fazer. E é se manter bem neste caminho, né? Se manter centrado em você, para que você possa receber a informação que você precisa para você seguir adiante. E ir aprendendo com os erros, assim como a Paula colocou, é muito bem colocado. Vamos lá, vai ficar 20 anos sofrendo, né? É se corrigindo, é se aprendendo, é se ressignificando. Assim como o Alex também trouxe os exemplos, né, do urso, que foi muito legal, muito bacana, né? Então, a gente precisa sempre olhar, mas olhar para aquilo que eu quero ver. E aí, quando eu olhar para aquilo que eu quero ver, eu tenho que ver se é aquilo que eu quero olhar. Esse é o recadinho de hoje. Gente, Legal. obrigado mais uma vez. Muito bom estar com vocês. A Rosa deu uma sumida ali. Mas é sempre muito gostoso estar com vocês, viu? E terça-feira a gente tá aí. Sexta temos a roda. Oi, Rosinha. Quer falar alguma coisa, Rosa? Amanhã nós estamos aí online no Face. Que mais? Sexta às 9 horas, às 8 horas, não esquece, temos a nossa roda. Quarta-feira, a nossa live. Né? Só entrar no Facebook lá e clicar que a gente está na live. E eu estou fazendo o atendimento de aconselhamento online para quem precisar, com base na psicanálise, né? Para dar uma força pessoal aí. Então, que alguém precisar, dá um toque. A gente está cobrando valor simbólico mesmo, só para poder. Também tem custos, né? Mas para dar uma força mesmo nas pessoas que precisam. E se vê que a pessoa não precisa também, não tem recurso, a gente manda para a gente vai cuidar, não vai deixar de lado, não. Tá bom? E dia 28 de novembro, nós estaremos realizando uma tarde inteira de práticas de terapia, de autoconhecimento e realização, trazendo várias pessoas online, ao vivo, que vão estar trabalhando vários temas diferenciados aí. Uma delas eu vou mandar mensagem, estou mandando aos pouquinhos, mensagem pelo WhatsApp, que é você, Renato e Paula, tá? Vocês dois, então, a gente vai conversar com mais jeitinho, mais carinho. Quando tiver organizado melhor o evento, tiver um material de divulgação, a gente pede que vocês divulguem, tá bom? Gente, gratidão, muito obrigado. Bom vocês. Obrigada, boa noite, tchau. Viu? Bom descanso. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.